Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula do curso completo de Física para o Enem do professor Neco. Hoje, a aula de número 12, vamos tratar de gráficos do movimento uniforme. O primeiro gráfico que vocês têm que conhecer é o gráfico da velocidade em função do tempo. É um gráfico muito simples, gente, porque no movimento uniforme, vimos na aula passada, o móvel anda com velocidade constante. Ele sempre vai ter o mesmo valor de velocidade. Então, num gráfico, tu começa de velocidade por tempo, tu começa com um determinado valor de velocidade, v, imagina, e conforme o tempo passa, a tua velocidade não muda, ela não vai nem aumentar nem diminuir. Ou seja, o gráfico da velocidade em função do tempo sempre vai ser uma reta horizontal. Simples. Ah, mas não está uma reta horizontal, porque não é um gráfico de movimento uniforme. Gráfico de movimento uniforme, de velocidade em função do tempo, é uma reta horizontal. Tem um detalhezinho muito importante nesse gráfico que tu não pode esquecer. A área do gráfico da velocidade em função do tempo te dá o deslocamento, te dá quanto o móvel andou, tá? Então, num gráfico da velocidade em função do tempo, tu fica ligado, porque se ele perguntar o deslocamento, é só calcular a área, que vai ser sempre um quadrado ou um retângulo. Facilzinho, sem mistério nenhum. Outro gráfico que temos no movimento uniforme é o da posição em função do tempo. Se tu analisar, nós temos uma fórmula para a posição em função do tempo, Para cada instante de tempo t, aqui nós vamos ter uma determinada posição. Analisando essa fórmula, tu percebe que ela é uma função do primeiro grau. Como é o gráfico de uma função do primeiro grau? Não é uma reta? É uma reta, gente? Então, o gráfico da posição em função do tempo vai ser uma reta. Só que não é uma reta horizontal como era da velocidade, porque a tua posição muda. Tu não fica parado no mesmo lugar. Se fosse uma reta horizontal, isso estaria dizendo que a tua posição não ia alterar com o tempo. E não é verdade. Tu está em movimento. Tá? Então, vejam só. Posição em função do tempo. Um movimento progressivo. Lembram o que é um movimento progressivo? Movimento progressivo é aquele movimento em que o móvel se desloca no sentido positivo da trajetória, para o sentido onde as posições crescem. Nota, ele parte aqui de uma posição inicial, esse valor, sempre o valor que ele te indicar aqui, ele está indicando para ti a posição inicial do móvel. E conforme o tempo vai passando, ele vai se deslocando para posições cada vez maiores. Vamos supor, a partir da posição 2 metros, está indo para a posição 3, 4, 5, 6, conforme o tempo passa. Isso é um movimento progressivo. A nossa reta, então, fica inclinada para cima. Quando o movimento for retrógrado, o que é um movimento retrógrado? É um movimento com velocidade negativa. O móvel se desloca no sentido negativo da trajetória, se desloca para pontos onde as posições vão diminuindo. Então, imagina que eu parto com uma determinada velocidade inicial, vamos supor 10 metros, e conforme o tempo está passando, eu estou indo para posições cada vez menores. Eu estou indo para a posição 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Tá? Então, eu estou com um movimento retrógrado. Ok? Então, o gráfico da posição em função do tempo é uma reta. E essa reta pode ser inclinada para cima quando a velocidade for positiva e pode ser inclinada para baixo quando a velocidade for negativa. Esse gráfico também tem uma informação escondida. A inclinação da reta me dá o valor da velocidade. Matematicamente, calcular a inclinação de uma reta é calcular a tangente dessa reta. Então, se tu pegar uma reta e calcular a tangente do ângulo que essa reta forma com a horizontal, tu vai estar calculando a velocidade. Olha só, cateto oposto, aqui tu tem um triângulo retângulo. Tangente é cateto oposto sobre cateto adjacente. Delta S sobre delta T. O que é delta S sobre delta T? Não é velocidade? Então, a inclinação da reta de um gráfico da posição em função do tempo me dá o valor, me dá a ideia de velocidade. Tá? Então, no gráfico da velocidade em função do tempo, tu tem um gráfico horizontal, reta, uma reta horizontal, e a área do gráfico te dá o deslocamento, ΔS. No gráfico da posição em função do tempo, tu tem uma reta inclinada para cima ou para baixo, dependendo do valor da velocidade. Se a velocidade é positiva, a reta é inclinada para cima. Se a velocidade é negativa, a reta é inclinada para baixo. E a inclinação da reta me dá
o valor da velocidade. Ok, gente? Mais uma aula então do nosso curso e até a próxima. Grande abraço!